Primeiramente vamos para Salmos, Salmo capítulo 1. É um salmo muito conhecido, né? A palavra do Senhor. Veja só. Salmo capítulo de número 1. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Passei uma página. Versículo de número 2. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Todos nós sabemos que esse capítulo aqui é um capítulo onde faz uma diferença entre o justo e o injusto, né? O bom e o ímpio. E o versículo 2 é uma continuação do versículo de número 1, onde diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ou zombadores, como diz aqui essa versão. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É interessante, o versículo 2, ele dá essa conclusão. Para pensar comigo, vamos refletir agora em por que o versículo 2 ele tem essa terminação de lei do Senhor e de meditação nessa lei. Veja, o versículo 1 ele diz que bem-aventurado, né, feliz é a pessoa que não se detém no conselho, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Perceba, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Todos esses três tipos são justamente aquilo que corrompe, destrói e mata. Então Deus, ele nos aponta uma direção, ele está dando um caminho, dizendo assim: olha, você vai ficar livre da destruição, da corrupção e da morte. Você vai ficar livre da mentira, da hipocrisia e do fingimento. Você vai ficar livre do diabo, das trevas e do pecado, por meio da minha palavra, ouvindo e seguindo a minha palavra. Se você tiver na minha palavra o prazer, a alegria, você meditar na minha palavra, você vai ficar livre de tudo isso. E é interessante porque esse versículo 1, ele é afirmativo. Ele está dizendo como é feliz o homem que, ou seja, aquele que faz isso. Entende? E o versículo 2, ele completa dizendo: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, o homem que encontrou a verdadeira felicidade, né? A pessoa bem-aventurada é aquela que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas na lei do Senhor ela tem o seu prazer. Mas na palavra do Senhor ela coloca a sua motivação de alegria. Ela faz da palavra de Deus a sua inspiração. E não seguir outras pessoas, e não admirar outras pessoas, e não procurar orientação e conselho em quem não se deve. Entende? Então Deus é interessante. É muito profundo isso, gente. Tem muita coisa aqui. Vê só, está falando sobre conselhos. Olha, conselho. E na palavra de Deus nós encontramos conselhos. A palavra do Senhor está falando sobre imitar a conduta. Então, é se deixar ser influenciado e seguir o outro. E a palavra de Deus diz a quem e somente nós devemos seguir. E também a palavra está falando sobre o sentar-se à roda. Ou seja, ao congregar-se, ao fazer parte, ao conversar. Aqui é o sentido de você se unir, de você ir e fazer parte. Feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Com quem nós devemos congregar? Na roda de quem nós devemos sentar? Ao lado de quem nós devemos estar? Quando Jesus ele se sentava, os seus discípulos sentavam junto a ele. Quando Jesus sentava à mesa, os seus discípulos sentavam junto a ele. Aonde Jesus está sentado? Para pensar.
É interessante a gente também olhar o outro lado em relação a essa questão de Jesus, aonde ele se senta, porque quando ele se sentou, por exemplo, na casa de Mateus mesmo, quando ele foi, ali junto com Jesus se sentaram pessoas de má fama, prostitutas, e tinha alguns fariseus ali e falaram assim: como é que esse homem diz que ele é quem diz ser e ele come com esse tipo de gente? E Jesus não precisou ouvir nada do que eles estavam falando, porque a Bíblia fala que eles estavam pensando no íntimo, cochichando entre eles, na verdade. E aí Jesus ouviu aquilo e ele falou: os bons não precisam de médico, aqueles que estão sãos não precisam de saúde. Eu não vim para aquele que é justo, eu vim para aquele que é pecador, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Então é interessante também nós olharmos por esse lado, tendo esse ponto em vista, com a mesma atitude e intenção de Jesus. Nós não podemos pegar como desculpa, e se estamos no meio dos que são de fora, se estamos juntos a descrentes, a incrédulos, e nos deixamos influenciar por eles, a consequência será fazer a mesma coisa, entende? Então é um princípio também válido a se pensar e avaliando aí, colocar em prática, porque é muito importante. Mas lembre-se que precisamos estar no Espírito, não é simplesmente só não. Você influencia através das suas atitudes, você influencia através das suas palavras. Então, pare para entender que o princípio parte de você praticar, de você, na verdade, estar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque se você estiver cheio da palavra de Deus, você sabe quais são os conselhos que você vai seguir, você sabe para quem é o seu referencial, de quem você deve receber influência, quem somente você deve seguir. Você sabe também com quem você vai se sentar, com quem você vai congregar, com quem você vai se unir, entende? E que tipo de conversa você vai falar.